graça de Jesus, a maravilhosa graça de Deus, né? Já vimos alguns aspectos e hoje a gente fala sobre etapas da atuação da graça. A graça, lembrando, é um plano, é o plano de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Isso foi feito desde a fundação do mundo, tá? Antes de criar Adão, Deus planejou qual a melhor maneira de alcançar o máximo de pessoas. Não, alcançar, ele alcançaria todos, mas de salvar o maior número possível de pessoas. Então está aqui alguns aspectos que a gente pode chamar a atenção. São etapas. Aí tem assim, essas etapas têm a ver com o imenso amor de Deus com todas as pessoas. O amor de Deus é o fundamental para entendermos tudo que ele faz, tudo que ele age ou deixa de fazer sobre a face da terra. Segundo, a grande diversidade entre as pessoas. Então, a graça tem a ver, e essa atuação tem a ver com as diferenças das pessoas. Deus não trabalha com a gente como se fosse tudo a mesma coisa, não. Deus respeita a individualidade das pessoas, do jeito que elas são, do jeito que elas pensam, do jeito que elas agem. Deus tem uma maneira especial para cada indivíduo. E isso influenciou na graça, no plano da graça. Outra coisa, as estratégias planejadas na graça visando alcançar e salvar o máximo de gente possível. Tá? Então Deus quer alcançar o máximo. Se Deus estivesse planejando uma coisa, mas esse outro jeito de fazer iria salvar mais pessoas, ele trabalharia desse jeito. Entendeu? Então, ele procurou, entre as milhares de sugestões, as milhares de ideias que poderiam surgir, ele escolheu a melhor, a mais prática, a mais fácil, para que o maior número possível de pessoas fossem salvas. Ele não perguntou nada a mim não, tá? Nem perguntou nada a ninguém, porque sabia que o meu egoísmo, não iria nunca pensar em um plano para salvar muita gente, mas sim para salvar só os que parecessem comigo, os que pensassem iguais a mim, os que agissem como eu ajo. Entendeu? Então ele não perguntou nada a mim não, porque senão ia ser um desastre o plano de salvação dele, tá? A gente é que acha que a gente entendeu tudo. Deus tem um jeitinho especial para trabalhar com essas pessoas que ele ama. Tá? Então, muito bem. A primeira etapa que a gente chama atenção é estar antes da fundação do mundo. Deus quis criar o ser humano pessoal, com vontade própria. Para isto, criaria o ser humano com imagem e semelhança. Entendeu? Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança para que ele tivesse livre arbítrio. Ele fosse dono da história dele. Antes soube que com livre arbítrio pecaria. Ele entendeu que com o livre arbítrio, com imagem e semelhança, o homem iria pecar. Então ele planejou a graça. Tá? Tudo isso antes da fundação do mundo. Né? Respeitando a imagem e semelhança de cada indivíduo, buscando salvar o maior número de pessoas. Tá? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é antes do querer e do permitir de cada pessoa. Então vamos ver. Ele, dentro desse projeto, ele mostra a revelação e ilumina o entendimento das pessoas. Então, ele, para todo ser humano, desde Adão até o último homem sobre a terra, a última pessoa sobre a terra, ele se revela. E o Espírito abre o entendimento do homem para compreender a revelação de Deus. Todas as pessoas. Não é só a Moisés, não. Não é só a Davi, não. Não é só aos homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não. Todas as pessoas têm e tiveram acesso a essa revelação de Deus. O que mais? Ama e respeita todas as pessoas, alcança, tolera
acolhe e abençoa. Tá? Essa é a segunda fase, a segunda etapa, antes da pessoa querer ou permitir, não é, a mudança na sua vida. E a terceira etapa, né? Antes da morte da pessoa. Então, essa terceira etapa é o seguinte: no indiferente, aquela pessoa que ouviu, vê a revelação, ouviu o convencimento, né, do Espírito sobre a sua situação de pecado, e essa pessoa ficou indiferente, não deu a mínima, não ligou. Então, isso aí é o não religioso. O que é que Deus faz com essas pessoas antes da morte delas? Insiste muito, demais. Ah, mas Deus já sabe que ela não vai aceitar nunca. Mas Deus, o amor de Deus, mesmo sabendo disso, insiste, continua. O mínimo que aquela pessoa adquirir sobre isto vai ser bom para ela. E Deus ama essa pessoa. Entende? Existe também aqueles que é chamado de os querentes. Aqueles que querem, né? Entenderam, mas querem mudança, mas não permitem. Esse aí a gente vai falar depois. Mas querem. Esse é o joio. O joio, ele é um religioso, porque ele quer mudança, mas ele não permite a mudança. Entendeu? Olha que diferença, né? Ele quer mudança, senão ele não seria religioso. Ele ia continuar a vida dele. Mas ele está buscando Deus, ele está envolvido, preocupado, interessado em agradar, em louvar, mesmo com todos os defeitos dele, com todas as falhas dele, ele está ali querendo. É porque ele quer. A diferença é que ele não permite, porque sozinho ele não consegue. É preciso que ele permita que o Espírito haja. Aí é que entra o trigo. O trigo é aquele religioso que quer e permite. Entendeu? Ele quer e permite que o Espírito faça a obra na vida dele. Então, olha, para o querente, para o joio, ele continua insistindo, porque Deus ama o joio. Apesar que o joio é muito mais prejudicial ao evangelho do que o não religioso. O joio é uma praga. Sabe o que é você dizer que é cristão e agir no mundo como não cristão? É uma propaganda negativa. O não religioso não é cristão. Então, a vida dele não afeta. Mas eu dizer que sou uma coisa e fazer outra, isso é prejudicial para o evangelho. Mas Deus ama também o joio. Deus ama demais o joio. Entende? E para agora, isso aí, Deus insiste nesses dois. Agora, para aquele que permite, esse é o trigo. O que é que Deus faz com essas pessoas? Salva. Aí vem aqui, converte, muda, faz ser uma nova criatura para Deus. Isso é obra do Espírito, né? Salva, confirma no livro da vida. Santifica, isso é um processo para que ele pareça com Jesus. Faz a pessoa ser bem-aventurada e isso faz com que ela seja sal e luz no mundo. Inclui aí a obra do fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então ele vai ter vida abundante neste e no outro mundo, tá bom? Então essas são etapas da graça na vida de pessoas, tá bom? São 3 etapas. Antes da fundação do mundo, antes do querer e do permitir das pessoas e antes da morte da pessoa, tá bom? E aí a gente fica por aqui, a gente se despede, que hoje seja um dia maravilhoso. Daqui a pouco a gente está de volta, porque vamos ter, né, provavelmente, se tudo correr bem, vamos ter, né, o resumo, né, o final do nosso culto e da nossa escola dominical aqui na família. E, por enquanto, neste culto a gente se despede e amanhã, para este culto, a gente volta para juntos estarmos tratando da revelação de Deus e vários outros temas que a gente vai tratar, tá bom? Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo, tá? Então até mais, Deus abençoe.